Olá amigos, muito bom dia. Vamos ao nosso radar do mercado no pregão desta sexta-feira, dia 17 de agosto. Agora às 11 horas e 40 minutos pelo horário de Brasília. Fiquei até agora há pouco passando gráfico a gráfico, são 100 ações que a gente acompanha aí diariamente. Essa lista está disponível lá dentro do InvestMania ou através mesmo do site da Altovera.com, das ações que a gente acompanha. Passei por essas 100 ações e não vi nada assim que me motivasse já a gerar uma compra, nada tão interessante, a não ser esses ativos que eu vou mencionar, que podem inclusive fazer parte da videoanálise de destaque no final do dia. Olhando primeiramente, vamos aqui falar do Ibov Petrivale. Ibov queda de 0,38% no pregão de hoje, testou ali o 59.605, não conseguiu fechar uma hora de pregão acima, deu uma caída, mas ainda dentro da sua expectativa maior de alta, dentro de um cenário ainda mais positivo. Temos o Ibov que pode dar uma parada aqui em cima dessa média móvel de 13 períodos e o sinal mais positivo de continuidade do movimento de alta, superação da máxima do candle que fechar acima dessa zona de resistência. Isso no gráfico aí de 60 minutos seria o primeiro sinal favorável. PETR4 com alta de 0,28%, teve uma primeira hora de pregão abrindo bem, depois veio para um campo negativo, agora tenta se recuperar, até agora nenhum sinal, assim, esse aqui foi um engolfo de baixo, mas não perdeu a mínima, é um sinal baixista dos candles, mas acima da média móvel de 13, ele diminui um pouco a sua importância, ainda mais próximo da média. Então, por enquanto, vai mantendo, fez nova máxima em relação ao dia anterior, vai mantendo a perspectiva de testar essa faixa ali de resistência de 21,77 a 22,02. Eu não vejo muita oportunidade de day trade nessa ação pelo pregão de hoje. A única possibilidade seria através de uma compra que eu mencionei ontem, mais de day trade na Petro, que seria por volta ali dos 21,44, após um sinal de alta no G60, até mesmo aqui, né, por volta de 21,51, com stop, botando stop um pouco aqui abaixo dessa congestão, o objetivo ficaria perto desses 21, até um pouco acima de 21,77, mas a operação que já era para ter sido realizada já no pregão de ontem. Olhando para Vale 5, só para mencionar, a Petro vai fechando a semana em alta, nesse momento 1,85%, batendo ali numa média de maior periodicidade, que representa a média do mensal. Não significa dizer que vai parar nessa média, ela pode ainda no decorrer desse mês oscilar mais aqui para cima e aí no final do mês respeitar a média de 13 períodos do gráfico mensal. Vale 5 no pregão de hoje registra queda de 0,84%. A ação segue dominada aí pelos vendedores. É importante ressaltar que ela tinha um pivô de alta no gráfico diário contrário a um movimento de baixa, isso já destacava aqui em outras videoanálises, e agora ela perdeu inclusive essa sequência de topos e fundos ascendentes e veio para baixo das médias, com as médias alinhadas ali para baixo, ou seja, é uma ação que pelos topos e fundos, apesar de não estar agora necessariamente com topos e fundos descendentes, só com fundo vai ser descendente, ou seja, tendência indefinida de curto prazo, ela tem a tendência indefinida com viés baixista, ou seja, com a perspectiva ainda maior de queda no curto prazo. Então, nesse cenário, a ação está com fraqueza, ela até superou a máxima de ontem, até superou o martelo, o que ampliaria a chance de mantê-la aí buscando alta, e continua sendo válida esse sinal, é fechar uma hora de pregão acima desses 35,98 e gerar nova máxima. Teria sido importante ela não voltar para baixo da média móvel de 13 períodos, fechou uma vez acima, não seria bom ter voltado para baixo. Piora a situação do ativo se oscilar aqui abaixo. Então, qualquer tipo de compra que tenha sido acionada por esse candle de alta, seja o G60 ou pelo gráfico de 15 minutos, a perda da mínima desse candle aqui, a perda da mínima de ontem, 35,30 no meu ponto de vista, seria o stop de uma operação de curtíssimo prazo contra a tendência, buscando aí pegar algum repique de alta na Vale 5. A semana da Vale vai fechando mal, nesse momento com queda de 5,47%. Então vamos aos ativos que eu
tendem a comentar no fechamento do pregão, falando do fechamento da semana. Um ativo é a BRML3, que a gente já vem falando dele. Ela superou hoje os 25,33. Abriria chance, não seria totalmente errado, de comprar já em 25,34 e colocar o stop em 23,99. Só que por nível um pouco maior de cautela, a gente gostaria, até já tinha falado isso no análise, que essa ação só rompesse na próxima semana, tá? Essa máxima aqui. Então, por um nível maior de cautela, a gente está aguardando ali um sinal um pouco mais coerente aqui pelo G60. Por enquanto vai perdendo um pouco de força, mas enfim, estamos de olho no ativo para pensar numa compra aí. Essa compra que eu comentei por volta de 25,34 e 23,99, risco de 5,3, objetivo em torno de 26,69. O capital recomendável para essa compra seria, a parcela do seu capital recomendado seria 19% do que você tem disponível aí para o mercado, independente do que está alocado ou não em ações ou outro ativo. QGEP. QGEP 3 é outra. É outra também que a gente está de olho, está ali dando uma congestionada pelo G60. Chance de abrir uma compra dela em 10,54 e botar o stop em 10,09. Mas, quando estiver mais próximo, a gente tende a recomendar essa entrada. É uma ação que a gente continua monitorando, porque depois desse gap forte de alta, com volume alto a favor de uma tendência de alta de curto prazo, apesar de ser contra todo o movimento de baixa, se ela depois desse gap de alta, em vez dela voltar aqui para baixo, ela ainda consegue congestionar, fazer uma correção aqui lateral no tempo e superar a máxima, conseguir superar essa máxima, seria algo positivo para essa ação. O outro ativo é a MDIA 3. MDIA 3, que também já falamos nessa... Opa, entrei na outra aqui, Mila 11. MDIA 3. Seria outra interessante, que a gente falou que vamos aguardar o fechamento aí da semana. Ela, por enquanto, está ali estável. Se a gente olhar pelo gráfico 60 minutos, se eu fosse querer antecipar qualquer tipo de entrada, uma das sinalizações positivas para isso seria a superação dessa pequena congestão que ela está gerando aqui nesse momento. Tá? Abriria até uma possibilidade de fazer uma operação de curtíssimo prazo, comprar aqui, botar o stop aqui abaixo dessa mínima, mas aqui a gente foca um pouco maior, uma operação um pouco com um percentual maior em cima desse ativo, que por enquanto está vindo ali buscando fechar a semana acima de uma resistência de R$ 60,55, depois tem resistência R$ 61,92. EZTC3 está em alta, está bem no dia, G60 fechou bem, não conseguiu fechar acima da resistência ali dos 23,44. Pelo gráfico diário a gente tem um ativo que retomou sua tendência de alta, está em cima de uma resistência do gráfico semanal. Como esse candle do G60 não foi forte o suficiente em termos de fechar acima da resistência e afastar, não passaria essa entrada ainda, teria que aguardar esse rompimento, e mesmo com rompimento pelo semanal não daria ainda para fazer a compra, nem pelo gráfico diário seria uma oportunidade de fazer a compra. Estaria pensando mais no day trade, numa operação de curtíssimo prazo, se ela tivesse fechado melhor aqui essa última hora de pregão. Mas enfim, é isso que a gente está tendo em vários ativos, né? Tem ali os fechamentos, mas em pontos ainda que tendem a atrapalhar aí a operação de compra. Então a gente continua de olho nesses papéis. E por último, BTOW3. BTOW3 está com pregão com alta de 5,09%. Um fechamento dessa ação acima de R$ 7,00 já seria algo bem visto, apesar dela ter perdido aqui essa mínima, esse movimento ter sido forte para baixo, mas seria o primeiro sinal de alta ali com as médias alinhadas mais para cima. E aí isso seria um sinal de manter esse ativo acima da média móvel exponencial de 13 períodos do semanal e acima dos R$ 7,00. Então seria muito interessante fechamento desse ativo acima dos R$ 7,00 para manter uma perspectiva de voltar ali a testar uma resistência importante de R$ 7,49. Aí teria que avaliar o ponto de entrada, porque o stop aqui ficou extremamente grande, ali mais de 10%, botando stop aqui abaixo da mínima desse fundo. Vamos aguardar aí o fechamento dela. Então é isso, amigos. Muito obrigado ao acesso diário às videoanálises através do site da Altoveira.com, Investmania. Nos veremos no nosso próximo radar do mercado, ou mesmo nos videochats que realizo diariamente no Investmania. Uma excelente sexta e um ótimo final de semana a todos. Um grande abraço e até breve.